Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 22 de abril de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Presidente do TJMG, magistrados e servidores recebem a medalha da Inconfidência. STJ suspende todos os processos que envolvem contratos de pejotização no país. Primeira reunião preparatória para o 19º Encontro Nacional do Judiciário já tem data marcada. E ainda, uma entrevista com o juiz Anacleto Fauti, titular da 2ª Vara Civil e coordenador do Sejusc da comarca de Governador Valadares. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Presidente do TJMG, magistrados e servidores recebem a medalha da Inconfidência. Mércia Lívia. Em 21 de abril se comemora o Dia de Tiradentes. A data também é marcada pela entrega da Medalha da Inconfidência. A medalha é uma honraria concedida pelo Estado a personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. No evento deste ano, entre os homenageados estavam 6 magistrados e 2 servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, recebeu a grande medalha. A comenda também foi entregue ao superintendente administrativo adjunto do TJMG, desembargador Vicente de Oliveira Silva, e ao desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, integrante da 16ª Câmara Civil Especializada. Já a medalha de honra foi concedida ao desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata. Foram agraciados com a medalha da Inconfidência o gerente de magistratura do TJMG, Silvio Cássio de Souza, e o assessor judiciário do TJMG, Arthur Magalhães Bambirra. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, disse que é uma honraria que é dada, na verdade, ao Tribunal de Justiça, em virtude do protagonismo que a instituição tem exercido, auxiliando os demais poderes do Estado. O superintendente administrativo adjunto, desembargador Vicente de Oliveira Silva, destacou a satisfação com a homenagem e se disse honrado. Não puderam comparecer à solenidade o desembargador Cássio de Souza Salomé, agraciado com a medalha de honra, e o juiz auxiliar da presidência, Marcelo Rodrigues Fioravante, que foi condecorado com a medalha da Inconfidência. Entre os homenageados estava ainda a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, agraciada com a grande medalha. A instituição é parceira do TJMG na propagação do método empregado nas APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, entidades que atuam em prol do cumprimento humanizado das penas. A solenidade foi realizada em Ouro Preto, ocasião em que a cidade se tornou a capital de Minas Gerais. O evento deste ano teve abertura solene na Praça Tiradentes. Já a entrega das medalhas foi realizada no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. Em 2025, foram 171 agraciados em 4 designações: Grande Medalha, Medalha de Honra, Medalha da Inconfidência e Grande Colar. Este ano, devido ao falecimento do Papa Francisco e ao decreto de luto oficial vigente em Minas Gerais, a cerimônia da Medalha da Inconfidência sofreu mudanças. Não houve execução de nenhuma música, incluindo o hino nacional. As bandeiras de Minas Gerais e do Brasil foram hasteadas a meio mastro e foi realizado 1 minuto de silêncio em memória do Pontífice. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Justiça condena a academia por furto de moto em estacionamento. As informações com Denise Guimarães. Uma academia de ginástica terá que indenizar um cliente que teve a moto furtada no estacionamento oferecido pela academia. O valor fixado foi de R$ 8.000 por danos morais e R$ 9.530 por danos materiais. A decisão é da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve decisão da comarca de Uberlândia. A vítima alegou que em 23 de junho de 2023 deixou o veículo no estacionamento e, quando voltou, ele havia sido furtado.
O cliente disse que a academia não o ajudou a resolver o problema, nem liberou as imagens das câmaras de segurança. O estabelecimento se defendeu sob o argumento de que o proprietário do estacionamento era o supermercado que fica ao lado. Por isso, não poderia responder pelo ocorrido. A academia também sustentou que o aluno estacionou de maneira irregular em local não destinado a motocicletas e não colocou tranca no veículo. Por fim, alegou que a indenização por dano moral era descabida. O argumento não convenceu o juiz José Márcio Parreira, da 8ª Vara Civil da Comarca de Uberlândia. O magistrado afirmou que havia evidências de que a academia e o supermercado compartilhavam o estacionamento. Segundo o juiz, se a empresa utiliza o espaço como um atrativo dos serviços, cria-se a obrigação de assegurar que os clientes não sofram prejuízos ao utilizá-lo. A academia recorreu. A relatora, desembargadora Ivone Campos Cerqueira, manteve a sentença. A magistrada considerou que a disponibilização de estacionamento aos clientes configura extensão dos serviços prestados. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. STJ suspende todos os processos que envolvem contratos de trabalho de pessoa jurídica, chamado de pejotização, no país. Alan Barbosa explica pra gente. Todos os processos sobre a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou como pessoas jurídicas estão suspensos. A determinação desta segunda-feira é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A chamada pejotização dos serviços é cada vez mais comum em diversos setores da economia e as ações trabalhistas também. Só em 2024 foram mais de 2 milhões em todo o Brasil, o maior volume desde a reforma trabalhista aprovada em 2017. Em 2018, o Supremo validou a terceirização das atividades fins das empresas como alternativas aos contratos via CLT. Como há decisões divergentes sobre a matéria nos diversos tribunais, os recursos acabam sobrecarregando o STF, de acordo com Gilmar Mendes. A partir do caso concreto de um corretor que pede reconhecimento de vínculo empregatício com uma seguradora, o STF vai estabelecer uma tese de repercussão geral, que deve ser seguida por todos os tribunais inferiores, inclusive para coibir fraudes, que é quando alguém é contratado como PJ, mas na verdade atua como empregado da empresa. Neste caso, o plenário do STF também vai definir a quem cabe o ônus da prova, se com a contratante ou com o contratado. Ainda não há data prevista para o julgamento e até lá todos os processos ficam suspensos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. A seguir, primeira reunião preparatória para o 19º Encontro Nacional do Judiciário já tem data marcada. E ainda, uma entrevista com o juiz Anacleto Falti, que fala sobre os processos ligados à indenização por dano água em decorrência do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Voltamos em instantes. Primeira reunião preparatória para o 19º Encontro Nacional do Judiciário já tem data marcada. Os detalhes com Carolina Cassola. A primeira reunião preparatória do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário será no dia 7 de maio. O evento será realizado na sede do Conselho Nacional de Justiça e terá a abertura do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e do vice-presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin. Participam das reuniões preparatórias integrantes da alta administração dos tribunais, componentes da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, responsáveis pela área de gestão estratégica e servidores da área de estatística. O objetivo do encontro é desenvolver os debates que permitam a avaliação da Estratégia Nacional do Judiciário e das políticas judiciárias relacionadas, o reconhecimento do desempenho dos tribunais e a aprovação das metas da Justiça. A solenidade de abertura da primeira reunião preparatória terá início às 10h30 da manhã. À tarde, será apresentado o monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026.
Na sequência, será apresentado o tema Dados como ferramentas de gestão processual. Às 3h30 da tarde, é a vez da apresentação do Plano Nacional Pena Justa e às 4h30 terá o painel sobre priorização no julgamento das ações de improbidade administrativa Meta Nacional 4 de 2025. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. STJ afasta sanções do Código do Consumidor a banco que não apresentou acordo em audiência de repactuação por superendividamento. As informações com Diego Brião. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o credor que comparece à audiência para negociar o superendividamento de cliente, mesmo que não proponha acordo, não está sujeito às sanções previstas no artigo 104A, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. De acordo com o que decidiu o colegiado, apesar de a audiência pré-processual ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, a obrigação de apresentação de proposta é do devedor. Com este entendimento, a turma, por maioria de votos, deu provimento ao recurso especial de um banco que compareceu ao ato de conciliação, mas não ofereceu uma proposta concreta de repactuação da dívida. Nas instâncias ordinárias, a instituição financeira sofreu as penalidades previstas no CDC para as hipóteses de ausência injustificada dos credores à audiência. Ainda no juízo de primeiro grau foi determinada, entre outras medidas, a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos de mora e a sujeição compulsória do credor ao plano de pagamento da dívida. Ao manter a decisão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS, considerou que a negativa de proposta de acordo equivaleria ao não comparecimento à audiência. Em recurso especial, o banco alegou que a própria presença no ato é suficiente para afastar as penalidades previstas no CDC, independentemente da apresentação ou não da proposta de repactuação de dívida. Da agência Rádio Web, Diego Brião. Vamos acompanhar a entrevista com o juiz Anacleto Falti, titular da 2ª Vara Cível e coordenador do Sejusc da comarca de Governador Valadares. Ele conversou com Sandra Pedrosa sobre os processos ligados à indenização por dano à água em decorrência do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Entrevista. A comarca de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, realizou neste ano mutirão judicial de ações ligadas ao rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em novembro de 2015. Foram processos por dano água. Sobre o assunto, eu converso agora na Rádio TJ Minas com o juiz titular da 2ª Vara Cível e coordenador do Sejusc da comarca de Governador Valadares, doutor Anacleto Falti. Olá, doutor Anacleto, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. Olá, Sandra, é um prazer enorme poder contribuir com vocês aí. Eu também me sinto alegre de poder falar aos ouvintes da Rádio TJ Minas. Muito obrigada. Doutor Anacleto, esse mutirão ele foi realizado em 2 etapas. Quais são os resultados obtidos? Qual a avaliação que o senhor faz desses mutirões? Na verdade, nós começamos com a primeira etapa em fevereiro, depois outra em março, e vamos seguir, enquanto houver interessados em fazer o acordo com o pessoal da Samarco. O resultado nessas primeiras etapas tem sido ainda um pouco tímido. Nós imaginamos que com a divulgação, inclusive pela Rádio TJ e outros meios de comunicação, a gente vai conseguir atingir um público maior. No primeiro mutirão, para você ter uma ideia, Sandra, nós tivemos a participação de aproximadamente 134 sessões foram realizadas, de mediação e conciliação. Dessas 134 sessões, nós tivemos acordo em mais ou menos 57%, quase 60% de acordo, e uma ausência aí de 38%. No segundo mutirão, a quantidade de sessões já passou para 564, com acordos em 54%, quase chegando a 55% delas, e uma ausência em torno de 40%. Essas ações relativas a dano água, explica para a gente a que elas se referem, doutor? Apenas as pessoas que ficaram impossibilitadas de fazer uso da água. Durante 8 dias em que o SAI, que era o serviço de tratamento de água da nossa região aqui,
ficou impossibilitado de coletar a água do Rio Doce porque ela estava totalmente imprópria para o consumo. A gente fala dano água para diferenciar de outros danos, né? Sim. Por exemplo, agricultores que não puderam usar a água e tiveram problemas extras, né? Como, por exemplo, não tinham como dar água para o gado, né? Os pecuaristas perderam as plantações, outros que tiveram as casas inundadas com aquela lama. Então, são danos diferentes daquele do geral da população. No geral, a população reclamou a falta de água para consumo. E atualmente são quantas ações aí tramitam na comarca relativas ao rompimento da barragem do Fundão em Mariana? Nós temos atualmente entre 30 mil e 34 mil ações, ainda sem uma definição. Em relação ao Sejusc, né? O Sejusc, ele está também participando desse processo. E como que ele tem atuado aí na solução de conflitos da comarca? O nosso Sejusc aqui é a menina dos olhos da comarca, porque ele tem uma participação muito importante na vida, não só dos juízes, né, dos promotores, dos advogados, defensores públicos, mas principalmente do jurisdicionado. Ele tem realizado um trabalho de excelência com a equipe muito bem preparada, sob a coordenação da Gisele Freitas, que é a nossa coordenadora geral aqui, uma estrutura bem diferente da maioria dos Sejuscs do estado de Minas Gerais e com a produtividade assim, excelente. Doutora Anacleto Falti, eu quero agradecer muito a participação do senhor e deixar como última pergunta, as pessoas também, então, se quiserem, ainda podem participar, realizando aí os mutirões na comarca de Governador Valadares? Sim, claro, foi muito boa e oportuna essa última pergunta, porque o passo a passo é a pessoa interessada procurar o seu advogado, né? Dizer para ele que quer receber a quantia que essa marca está oferecendo pelo dano água, são R$ 13.018 por pessoa, e o advogado, então, de posse dessa confirmação do cliente, ele manda um e-mail para a própria OAB e depois a OAB faz uma lista e reencaminha isso para o Sejusc e para a própria Samarco. Aí é conosco. Sim. Nós estabelecemos os dias em que o mutirão vai ser realizado, indicando locais e no mais, é assim que está funcionando. Muito obrigada, doutor Anacleto Falti, juiz titular da 2ª Vara Cível e coordenador do Sejusc da comarca de Governador Valadares. E até uma próxima oportunidade, doutora Anacleto. Se Deus quiser. Tá. Um abraço para você, Sandra. Obrigada. E para todos os ouvintes da nossa rádio TJ Minas. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br, siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, 2ª edição, às 18h. E, na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.